Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, este é o Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. Hoje vou conversar com Ana Rita Lopes. Ana Rita, muito obrigado por estar connosco. É uma doutorada em Ciências do Mar e que está no MARE da Universidade de Lisboa. Eu vou começar por lhe perguntar qual é o foco da sua investigação. Sei que tem a ver com o impacto das alterações climáticas, mas explique-me lá o que é que está a investigar. Olá Vasco, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Portanto, eu sou investigadora da Faculdade de Ciências e do Centro de Ciências do Mar e Ambiente. O foco da minha investigação é então de perceber aqui uma combinação entre o estudo da fisiologia e do comportamento de peixes marinhos e de que forma é que as alterações climáticas e a poluição do oceano afetam os peixes marinhos, tendo em conta aqui fases do seu ciclo de vida muito específicos, como é o caso das fases iniciais do ciclo de vida dos peixes, fases larvares e na fase juvenil, mas também como é que tem impacto aqui nos reprodutores, portanto, duas fases do seu ciclo de vida que são bastante importantes para o sucesso das espécies. E é isto que eu tento estudar e investigar. Portanto, os organismos marinhos de que está a estudar são peixes, fundamentalmente, sim, não é? Peixes marinhos. Qual é a fase mais crítica? É a fase larvar ainda ou é já na fase adulta e reprodutiva? Depende, porque eles têm aqui biologias diferentes, não é? Na fase inicial, o que é que acontece? Eles acabam por não estar tão bem adaptados para conseguirem sobreviver já biologicamente não estão tão adaptados para conseguirem passar esta fase, não é? Por isso é que há uma elevada mortalidade nesta fase de vida. Quando estão expostos a estes fatores de stress, vão ter aqui um problema acrescido. Portanto, na fase inicial vão ter aqui vai exponenciar aqui estes fatores, estes impactos nestas larvas. É como nos humanos os bebés e as crianças precisam de cuidados especiais, é? Sim, precisam, tendo aqui a consideração que as larvas não vão ter os adultos a tomar conta deles, não é? Não vão para o infantário. Portanto, exatamente, não têm aqui estes cuidados, eles têm que se desenrascar um bocadinho sozinhos. Pois. Depois, na fase de adulto, na fase de reprodução, o que é que nós temos estado a observar? Quando eles estão expostos aqui ao aumento da temperatura, muitas das vezes o que acontece torna-se demasiado desafiante para os progenitores. Portanto, eles podem mesmo deixar de se reproduzir. Ou seja, não significa que tenham um impacto muito direto nos adultos em si. Eles até podem conseguir continuar a sobreviver. Mas não conseguem reproduzir. Não conseguem reproduzir. Portanto, eles estão aqui a privilgigiar a sua sobrevivência individual à sobrevivência e à progenia e à sobrevivência da espécie. Sim. Portanto, há milhares de variedades de peixes. Que peixes é que está a tratar ou que vários tipos de peixes é que está a tratar? Então eu tento focar sempre em espécies com interesse comercial, porque também são aqueles que depois acabam por ter ser mais interessantes do ponto de vista de consumo humano e do ponto de vista social, não é? Portanto, o que eu tento estudar são as douradas, tenho vários estudos com douradas e depois tento fazer o paralelismo para a reprodução, em que não uso as douradas, porque eles acabam por ter é uma espécie com um ciclo de vida bastante longo e acaba por ser bastante desafiante conseguir fechar aqui o seu ciclo de vida. Sim. Portanto, utilizo aqui um peixe da nossa costa, que é o góbio de duas pintas, que nós conseguimos encontrar na zona da Arrábida. É um peixe bastante pequenino, ele no máximo atinge ali os seus 4 centímetros. Portanto, esse não tem valor comercial, digamos assim. Acaba por não ter um valor comercial, mas tem um valor muito rico e ecológico, não é? Porque ele acaba por ser uma espécie ecologicamente muito relevante do habitat onde se encontra. E depois tem umas características que, para nós biólogos, são bastante interessantes do ponto de vista da investigação, que nos permitem fazer depois bastantes estudos, nomeadamente eles acabam por ter aqui dimorfismo sexual, portanto nós conseguimos distinguir machos de fêmeas através de características que eles têm no corpo. Eles chamam-se góbios de duas pintas. Características físicas. Exatamente. Chamam-se góbios de duas pintas precisamente porque os machos têm duas pintas ao longo do corpo, uma na zona da barbatana dorsal e outra na barbatana caudal. A fêmea só tem uma das pintas.
E depois, na altura da reprodução, também conseguimos olhar não só do ponto de vista fisiológico, portanto, perceber as taxas de consumo de oxigênio, como é que eles crescem, se crescem mais rápido, mais lento com estes fatores de stress, mas também conseguimos medir aqui o comportamento sexual e o comportamento de reprodução destas espécies, que acaba por ser também bastante relevante. Portanto, não só conseguimos quantificar o sucesso dessa reprodução, mas conseguimos medir aqui também as reproduções, como é que eles fazem aqui comportamentos de acasalamento. Portanto, conseguimos perceber se existe algum impacto nos comportamentos de acasalamento que esta espécie faz, se deixam de fazer este tipo de comportamento e por isso é que não há um investimento na reprodução, ou se continua a existir comportamento de corte, mas depois isso traduz-se num sucesso de progenia ou numa qualidade de progenia mais baixa. Portanto, esses dois grupos, digamos, essas duas espécies de peixes, portanto, as douradas, se calhar, estão mais fora, mais longe da costa, ou não? Sim, também nestas fases mais iniciais de vida, elas acabam por estar mais nas zonas costeiras. E vocês, portanto, a Ana Rita Lopes e o seu grupo, as pessoas que trabalham consigo, vão ao mar, digamos assim, recolher indivíduos destas espécies? Para os góbios, sim, nós vamos mesmo à zona da Arrábida com mergulhadores que fazem a recolha destes animais. No caso das douradas, não, vamos à estação de piscicultura em Olhão, portanto recorremos à aquacultura, precisamente para não estar também a usar peixes da zona selvagem, não é? Do meio marinho. Tentamos recorrer à aquacultura para conseguirmos então aqui fazer as nossas experiências. E depois trazem esses indivíduos para o laboratório, para o centro de investigação. E eles são mantidos aí durante quanto tempo? Depende do tempo de exposição. Normalmente os nossos tempos de exposição aos fatores costuma de variar entre 25 a 30 dias. Mas depois ainda temos aqui o tempo de aclimatação para perceber se correu tudo bem com o transporte, se eles não têm alguma doença. E que tipo de procedimentos é que têm com esses peixes? Não é só observação, não é só olhar para o aquário, penso eu. Numa parte, sim. Portanto, na parte de comportamento, existe muito o olhar para o aquário, seja através de observações focais, em que nós colocamos uma das pessoas que está a observar os aquários em determinados dias, em dias específicos da experiência. Ou então podemos recorrer também a vídeos, portanto gravamos estas interações e depois dependendo, não é, que no caso dos juvenis ou das larvas, nós por norma costumamos ter sempre mais indivíduos no mesmo aquário, portanto temos sempre entre 10 a 20 indivíduos no mesmo aquário, depende das dimensões do aquário e das dimensões também dos peixes, e costumamos fazer observações individuais, portanto consiste em observar um peixe durante um determinado tempo e perceber alguns tipos de comportamento, nomeadamente o tempo que ele passa a nadar, se é um peixe mais introvertido e fica mais tempo parado na coluna d'água. As douradas têm algum comportamento agressivo entre eles, portanto também vemos número de mordidas que eles podem fazer em relação a um cão específico, perseguições também. É claro que os aquários para as douradas são maiores, como é evidente. Sim, nós estamos a falar de larvas, portanto as larvas são muito pequeninas. Mesmo as douradas também é na fase de larvar? Sim, é na fase de larvar. E depois, o que é que, portanto, acompanham o crescimento ou elas depois são libertadas ou são... Nós acompanhamos o crescimento até ao final desses 30 dias. Sim. Depois nós fazemos o processamento destas amostras para irem para biomarcadores, portanto... Certo. Nós nunca libertamos, porque também estes animais já vêm da aquacultura, portanto nunca poderiam ir de volta para um meio natural onde eles nunca estiveram. E, portanto tentamos sempre reutilizar os animais que temos em experiência, portanto fazemos sempre mais análises bioquímicas. Portanto, disse-me que vão recolher instalações de aquacultura, não é? Porque é que não vão... portanto, não há diferenças, digamos assim, entre esses que estão aí e os que estão no mar livre, digamos?
Claro que sim, mas depois existem sempre os constrangimentos de conseguirmos capturá-los. Sim. Não é? Estas larvas depois acabam por dispersar e nadar e seria um trabalho complicado fazer esta recolha. Mas as alterações, nomeadamente de temperaturas, não influenciam os resultados que atingem? Nós temos observado que não. Nós fizemos um estudo em que mantivemos estas larvas expostas a um gradiente térmico, portanto tínhamos uma experiência em que expusemos estes peixes a 4 temperaturas diferentes. E depois, quando comparámos com estudos de colegas que já tinham trabalhado também com estas espécies em meio natural, observámos os resultados eram muito similares. Portanto, não consideramos que o estarmos a utilizar espécies de aquacultura seja um fator dominante. Exatamente. Até porque eles fazem, acabam por também renovar o seu estoque com alguma regularidade, e a água que eles usam acaba por ser também água do mar, portanto não é uma água que é produzida em laboratório. Sim. E portanto, estamos a falar das alterações climáticas, mas também há as alterações de contaminação, não é? Exatamente. São realidades diferentes, são investigações diferentes que fazem, ou tudo contribui para o mesmo stress, por exemplo? Tudo contribui para o mesmo stress, ou seja, não é contribuir para o mesmo stress, mas nada acontece no mar isoladamente. E a contaminação por fármacos, neste caso, que é o foco da minha investigação neste momento, é uma contaminação que, mesmo que seja em quantidades mais pequenas, nós não sabemos qual é que é o papel, qual é que vai ser o papel dessa disponibilidade desses fármacos para os peixes. Elas continuam a ser substâncias biologicamente ativas, portanto não sabemos até que ponto é que pode afetar a fisiologia ou o comportamento destas espécies marinhas. E depois, se considerarmos que ainda temos um aumento da temperatura a atuar sobre estes fatores, podemos estar aqui a falar de aumento de toxicidade. Portanto, se os peixes também se tornam mais ativos e acabam por se alimentar mais vezes, pode haver aqui uma bioacumulação destes fármacos nas suas presas, e eles, ao alimentarem-se mais, também vão bioacumular mais nos seus tecidos. É fácil, digo eu, acho que é fácil medir a temperatura da água, não é? Sim. Mas medir a contaminação, como é que vocês conseguem avaliar o grau de contaminação e a origem dessa contaminação das águas? No meio natural ou em laboratório? Estou a falar no meio natural. No meio natural, através de recolha de água, processamento dessas... Tem também essa parte da análise da água, não é? E depois, no laboratório, enfim, é controlado, sabem perfeitamente o que é que lá está, não é? Portanto, na vossa equipa tem que ter pessoas com diferentes competências, com certeza, não é? Sim, acabamos por ter depois também parceiros com os quais trabalhamos, que depois têm, cada parceiro acaba por ter a sua valência. Sim. E temos esta interdisciplinaridade. Sim. Ana Rita Lopes recebeu recentemente uma medalha de honra da L'Oréal. A L'Oréal tem esse programa, digamos assim, das mulheres na ciência, não é? O que é que representou para si essa medalha de honra? Foi um reconhecimento do meu trabalho desenvolvido até agora, não é? É óbvio que é um reconhecimento muito bom. Ainda para mais para as mulheres, porque nós acabamos por ter, quando temos aqui algumas paragens na nossa carreira relacionadas, por exemplo, com a maternidade, eu tenho 2 filhos, portanto tive aqui 2 épocas em que tive essas paragens na minha carreira. É óbvio que numa carreira de investigação tem bastante impacto, porque são alturas em que nós não conseguimos estar a produzir tanto na investigação, não é? Portanto, acaba por ser um reconhecimento bastante valioso. E também um estímulo? Exatamente, também um estímulo. O prémio tem ideia que são 15 mil euros, não é? Sim. Não é nenhuma fortuna, digamos assim, mas é dinheiro que vos é entregue, ou é dinheiro para um projeto de investigação que têm que fazer? É dinheiro que é entregue à investigadora, que foi galardoada com este prémio, que depois podemos aplicar na nossa investigação. Portanto, claro, o objetivo não é o Euromilhões que saiu ali, ou estou louco. Sim, não é o prémio a nível de valor monetário
Claro. Não é... É mais uma bolsa do que um prémio, se calhar, não é? É um prémio, acaba por ser bom. 15 mil euros Sim. não é uma fortuna no ponto de vista de... Não resolve os problemas todos da vida, resolve os problemas claro. todos da investigação, mas é um ótimo ponto de partida para quando queremos, por exemplo, fazer aqui uma alteração do nosso percurso académico. Exatamente. Esse projeto de investigação, que foi a razão, digamos assim, dessa atribuição, eu vi uma referência cujo título era muito interessante: A Vida Social de uma Anémona. O que é que isto tem a ver com as anémonas e esse prémio? E a sua investigação, ao fim e ao cabo? Pronto, então como eu estava a dizer, foquei muito em peixes marinhos e a certa altura do meu percurso o que eu me apercebi foi que a temperatura era então aquele fator preponderante que afetava a fisiologia e o comportamento destas espécies, mas se nós considerarmos que depois temos espécies diferentes aqui a terem respostas diferentes, o que é que isso depois poderá causar no ecossistema marinho como um todo. Portanto, o objetivo é aqui ir além de estudar espécies individuais e ver aqui as colaborações, as cooperações entre espécies de grupos taxonómicos diferentes, neste caso a anémona e os seus simbiontes, desde invertebrados, como é o caso dos camarões, até aos vertebrados, como é o caso dos peixes. Nós temos aqui aquele exemplo muito, muito conhecido que é a anémona com o peixe palhaço. Portanto, é perceber de que forma é que a temperatura afeta estas colaborações entre grupos taxonómicos diferentes e no que é que isso vai traduzir para estas colaborações a nível de comportamento, se elas vão deixar de existir, e ao deixarem de existir e ao nós termos aqui em consideração que elas podem ser a base de um ecossistema, não é? Porque vão criar áreas de refúgio para muitas espécies e vão também chamar muita biodiversidade. Se estas colaborações deixarem de existir, e muitas delas são obrigatórias, portanto significa que uma espécie não sobrevive sem a outra, se elas deixarem de existir, o próprio ecossistema pode estar em causa, estar em risco. Isso vem um pouco ao encontro do mestrado que a Ana Rita Lopes fez em ecologia marinha, não é? Exatamente. Isto é uma ecologia, não é só Exato. Os peixinhos, ou não é só... Pronto, é ecologia, não é? E na altura também utilizei espécies de camarão, já com gradientes de temperatura diferente, de zonas latitudinais e também de habitats diferentes, portanto de zonas entre marés e de zona subtidal. Portanto, acaba por ser aqui uma complementaridade do que eu tenho vindo a fazer até agora. E a licenciatura tinha sido em Biologia do Mar e Biotecnologia, não era? Sim, Biologia Marinha e Biotecnologia. A biotecnologia, onde é que entra aqui? A biotecnologia... Quando se fala em tecnologia, uma pessoa começa logo a pensar em máquinas, não é? Sim. A biotecnologia depois acabou por ficar no terceiro ano do ramo de biotecnologia. Eu segui o ramo da aquacultura e pescas. Tive algumas cadeiras também relacionadas com a biotecnologia, muito de microbiologia aliada à indústria, mas essa não era a área que me chamava. Seduzia. Sim. Mas na investigação científica, cada vez mais a tecnologia tem um papel também, não é? Exatamente. Porque eu acho que os avanços da ciência estão dependentes também dos recursos tecnológicos para fazer a investigação, não é? Sim. Porque senão há coisas que se queria fazer, mas não há tecnologia ainda que permita, não é? Que tinha aqui uma referência a um projeto em que a Ana Rita Lopes está envolvida, o Microtox Fish, tem a ver com aquecimento, não é? E com os microplásticos, que é precisamente aquilo que estávamos a falar há pouco. O que é concretamente este projeto? Esse projeto, o Microtox Fish, é então o projeto no qual eu sou investigadora responsável, é um projeto FCT, em que nós pretendemos perceber de que forma é que os microplásticos poderão servir aqui como vetores destes contaminantes que estão presentes na água. Ou seja, o microplástico por si só já tem algumas substâncias químicas que vai acabar por lixiviar para a água, mas nós queremos perceber se para além desses componentes, destes compostos químicos que eles já têm na sua composição, se eles podem absorver outros compostos que estão presentes na água do mar. E depois influenciar... E depois influenciar, ou seja, ao serem consumidos pelos peixes, podem atuar noutros órgãos, noutros tecidos que nós não estaríamos
inicialmente a ter em consideração. Sim. E poderão afetar também o humano, não é? Porque se nós consumirmos depois Claro. estes Entra na cadeia, não é? peixes, Entra na cadeia alimentar. estão... E em que fase é que está este projeto? Já terminou? Este projeto está no último ano. E já há conclusões? Da parte dos microplásticos estamos ainda a analisar, Sim. uma parte mais complexa que depois temos também aqui há outros parceiros que precisam de analisar esta quantidade de contaminante. Portanto, nós conseguimos fazer a parte da fisiologia e do comportamento em laboratório, mas depois para as análises químicas precisamos sempre de recorrer então aqui a parceiros, e essa parte é que é mais complexa, porque só depois de fazermos a experiência é que podemos enviar as amostras para serem processadas, e estamos a aguardar agora os resultados dos parceiros para podermos então chegar a uma conclusão mais concreta. Portanto, nós estamos aqui a falar de um modelo que são as larvas dos peixinhos, não é? Quando se fala em modelos mais, sei lá, em ratinhos ou em outro tipo de modelos animais, fala-se muito da parte ética e o bem-estar dos animais. Na fase de larvar também há esses cuidados éticos, ou não é tão sensível e não se coloca tanto? Não é tão sensível, mas nós temos sempre que ter em consideração essa componente, não é? E nós, ao trabalharmos com animais, e pelo menos eu, como investigadora, tento sempre ter essa componente da ética muito presente e do bem-estar animal, seja com vertebrados ou com invertebrados. Mas sim, convém nós conseguirmos garantir que os peixes estão em perfeitas condições para nós conseguirmos fazer estas experiências. Ou seja, nós não fazemos nada, mesmo nas larvas, não fazemos nada que lhes vá causar um sofrimento excessivo. Portanto, há essa preocupação também. Sim. Aliás, penso que a própria DGAV, se calhar, não é? A nós temos que submeter também. Exatamente. E portanto, tem que cumprir essas regras éticas. Sim, tanto a DGAV como mesmo europeu, o Orbeia da própria instituição. Sim. Muito bem. Tinha aqui ainda um outro projeto, se calhar ainda podemos falar sobre ele, sobre a aclimatação e adaptação dos peixes ao futuro dos oceanos, aos oceanos do futuro, digamos, não é? Porque enfim, vocês têm que prever o que é que vai ser a evolução do meio marinho e depois prever também o que é que será o comportamento dos peixes, é isso? Sim, portanto nós aliamos sempre estas duas áreas para perceber depois não só o que é que está a acontecer, ou seja, é fazer aqui uma interligação entre as fases larvares e também o que é que acontece com os reprodutores, com os adultos reprodutores, para tentar levantar aqui a hipótese do que é que poderá acontecer num oceano do futuro, não é? Ou seja, a nível de adaptação, o que é que pode acontecer a estas espécies. Em sua opinião, o que é mais grave, digamos assim, o que é mais crítico? Nos oceanos do futuro? É o aumento da temperatura, como se tem vindo a verificar, ou o aumento da poluição e dos contaminantes? Eu penso que é o aumento da temperatura porque vai ser aquele fator que vai ser predominante. Sim. E porque vai afetar todo o resto, ou seja, não afeta só a toxicidade de alguns compostos, mas também pode depois afetar aqui a disponibilidade de oxigênio, portanto, que é inversamente proporcional. Ao aumentar a temperatura vai diminuir a disponibilidade de oxigênio na água do mar, e isso vai afetar a respiração e o consumo de oxigênio por estes animais, mas também depois, ao afetar espécies de forma tão diferenciada, nós podemos ter aqui peixes que estão a crescer bastante mais rápido com o aumento da temperatura, mas depois as suas presas não estão presentes nas alturas corretas. Portanto, pode haver aqui um desencontro entre estas espécies que depois pode levar aqui ao desaparecimento de algumas espécies de peixe. E estamos a falar outra vez da ecologia também. Da ecologia, exatamente. O aumento da temperatura é mais incontrolável, digo eu, não sei o que é que acha, do que a contaminação, não é? Sim. Teoricamente, pelo menos. Sim, para a contaminação, óbvio que isto não é transversal para todos os tipos de contaminantes, não é? Por isso é que existem também contaminantes emergentes, existem aqueles que nunca foram estudados porque não se sabe qual é que é o efeito, mas aqueles que já estão mais estudados e que se sabe que vão ter algum impacto, já são bastante legislados. Portanto, já existe uma legislação fixa sobre quais é que são os limites
máximos que pode haver de libertação para o meio marinho. Sim. E há um controle um bocadinho maior sobre a poluição. Já a temperatura não é legislável. Não é legislável, não é? Está relacionada com o aumento das emissões do dióxido de carbono. Pronto, indiretamente poderá haver algo, mas quer dizer, Sim, podemos. O não objetivo das Nações Unidas é precisamente Pois. reduzir as emissões do dióxido de carbono e eventualmente reduzir ou pelo menos desacelerar o aumento da temperatura do oceano. Mas é muito mais difícil porque está dependente de todos nós e das atividades de todos nós. Claro. E nesse sentido está otimista, digamos assim, ou acha que é uma guerra que vai se travando, mas não se vai ganhar? Eu espero que ganhemos. Sim. Pelo bem-estar animal e pelo bem-estar do humano também. Porque... Por um lado, os cientistas têm um papel importante na investigação que fazem, não é? Mas depois há os decisores políticos, não é? Como é que olha para essa capacidade de influenciar os decisores políticos para tomarem medidas baseadas em ciência? Acaba por ser mais difícil, não é? Porque nós, pelo menos eu falo de mim, da minha experiência pessoal, eu acho que sou boa investigadora, sou boa cientista, mas depois a comunicação com os decisores políticos, se calhar, é o meu calcanhar daqueles. Mas o meu objetivo é então produzir conhecimento para que depois possa ser utilizado por quem de direito para tomarem essas decisões. Portanto, espero estar a contribuir pelo menos para esta parte de contribuir para mais conhecimento. E voltando ao início da nossa conversa, a medalha que recebeu e estas iniciativas, neste caso de L'Oréal, mas de outras entidades, pode contribuir para isso, porque dá visibilidade à ciência, não é? Exatamente, dá bastante visibilidade. No caso do prémio da L'Oréal em concreto, deu uma visibilidade gigantesca também na área da biologia marinha, porque se eu não estou em erro, se não estou a cometer aqui nenhum erro, em 21 anos do programa, eu penso que foi o terceiro projeto relacionado com a biologia marinha e relacionado com a ecologia também do mar, a ser premiado. Portanto, acaba por dar uma visibilidade. Normalmente estes prémios dão mais visibilidade às áreas da ciência, da saúde, e a parte da biologia marinha acaba por ficar num papel mais secundário. Portanto, ainda tem esse acréscimo de reconhecimento de uma área que nem sempre ganha esta visibilidade tão grande neste tipo de prémio. E Portugal, com tantos quilómetros de linha de costa, não deveria dar mais atenção a estas questões como são da sua área de investigação? Claro que sim, deveríamos de apostar mais na criação de áreas marinhas protegidas, em proteger o nosso território marítimo. Portanto, deveríamos de nos focar cada vez mais. Mas já a dimensão da comunidade científica nesta área já é razoável, não é, em Portugal? Sim, já temos bastantes investigadores da área do mar. Nós no Centro não de Ciências... Não só no mar, mas noutros outros laboratórios, não é? Outras unidades. E, portanto, acha que... Há uma pergunta que às vezes se faz, que é: o trabalho do cientista termina quando ele publica os resultados da sua investigação? Como é que responderia a esta pergunta? Não, eu acho que, do meu ponto de vista, o que acontece é que quando eu termino uma experiência e surge uma publicação, normalmente surgem sempre mais questões. E então nós vamos tentar sempre responder a essas questões. E é um trabalho, é um ciclo que nunca tem fim. Portanto, nós vamos sempre tentar contribuir para gerar mais conhecimento dentro da nossa área. E depois a divulgação desses resultados é um trabalho também que gosta de assumir e costuma assumir também, ou deixa para outros que façam essa divulgação? Não, eu costumo de fazer esse trabalho muito junto das escolas, em programas de literacia do oceano que já existem também, que já são bastante relevantes em Portugal, como é o caso do Kids Dive, em que existem aqui alguns workshops direcionados para crianças até o 12º ano, em que eles têm não só contacto com vários workshops, como também têm a possibilidade de fazerem um mergulho em piscina, portanto perceber como é que funciona o mergulho. E depois existem investigadores, que no caso eu também costumo de ser convidada para fazermos algumas palestras para estas crianças,
para mostrar qual é que é o papel de um investigador e como é que nós fazemos a nossa experiência e no que é que isso consiste. O que é que diria que são, quais diria que são as motivações de um cientista para fazer comunicação para públicos leigos? Para conseguirmos contribuir todos para um mundo melhor, não é? Acho que neste caso... Está a falar da responsabilidade social do cientista? Sim. Portanto, essa é uma das motivações. A outra motivação de progressão na carreira talvez esteja um bocadinho de lado, porque a motivação principal na carreira é a produção de artigos científicos, a publicação, não é? E acha que isto pode ter influência também, e nesse sentido ser uma motivação, a possibilidade do reconhecimento pela sociedade, nomeadamente pela economia, pelas empresas, do vosso trabalho, e nesse sentido, quem sabe, patrocinarem, financiarem novas investigações. Claro que sim. Há exemplos disso que têm conhecimento? Sim, existem algumas empresas que, do ponto de vista social, acabam por se ligar muito a investigadores, nomeadamente em projetos de conservação, para ajudar, para financiar esses projetos de monitorização, por exemplo, de espécies alvo de alguma zona específica do nosso país, para que haja aqui um contributo também da indústria para nos possibilitar, se calhar, ter aqui recursos que nós não conseguiríamos ter apenas com este recurso a projetos nacionais. Nacionais e internacionais. E, por outro lado, as empresas, está claro, ou em algumas empresas estará claro, por exemplo, estas empresas da aquacultura com que trabalham, elas reconhecem uma potencial vantagem, será, se vocês descobrirem quais são as melhores condições para que o peixe cresça e evolua, eles depois produzem peixes, conseguem ter um produto melhor para pôr no mercado. Esta relação faz sentido ou não? Sim, não tanto se calhar com a investigação que eu faço, mas existe investigação, por exemplo, no caso do uso ou de formulação de novo tipo de rações. Sim. Para ser utilizado em aquacultura, e isso tem que ser testado em laboratório. Então, normalmente existe uma equipa de investigadores a fazer esse tipo de trabalho e depois esses resultados são então aplicados nas aquaculturas. Portanto, esta não é só multidisciplinaridade na ciência, é na sociedade. Exatamente. Não é? Ana Rita Lopes, muito obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Felicidades para a continuação da sua investigação. Obrigado também a si que nos está a ouvir ou a ver, porque este episódio está nas principais plataformas de podcast e também no YouTube, como sabem. Para a semana teremos aqui outra conversa com ciência.